a segurança do povo de Deus. Aquele que confia em Deus, o Senhor, é como o monte de Sião. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme, como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Este texto se encontra no Salmo 125, 1 e 2. Hoje, 9 de maio de 2020, vamos nos concentrar no verso 25 da carta de Paulo a Filemon. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Este é o último versículo da carta. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. É o que Paulo fala, é o que Paulo afirma neste último versículo da carta que ele escreveu a Filemon, visando trazer Onésimo para o coração de Filemon, e que ele recebesse Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Paulo. A graça de Jesus Cristo deve estar presente desde o começo até o fim da nossa vida. Paulo, ele termina a carta como começou, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Por ela fomos salvos, por ela vivemos, por ela entraremos no céu. Tudo é motivado pela graça do Senhor Deus. Por ela fomos salvos, por ela nós vivemos e por ela vamos entrar no céu. Não há referência ao encontro entre Filemon e Onésimo, portador desta carta, mas a mediação graciosa de Paulo e seu amor por ele, ao assumir toda a sua dívida, certamente tornou possível a reconciliação. Então, nós cremos que a graça de Deus que interveio ali levou a Filemon a receber de volta Onésimo. E Paulo disse: eu peço isso a você, mas eu sei que você fará muito mais do que eu estou pedindo. O mais importante é que a graça do Senhor Jesus Cristo tornou possível a salvação eterna que nós temos e a nossa reconciliação com Deus. Nem tudo nós sabemos do que aconteceu entre Paulo, entre Filemon, Onésimo, mas uma coisa sabemos, e é o mais importante, a graça do Senhor Jesus Cristo tornou possível a nossa salvação, que é uma salvação eterna, e a nossa reconciliação com Deus. Graça é perdão gratuito, imerecido e poder renovador da parte do Senhor Deus. Segundo Lutero, a igreja deve cuidar daqueles que caem e restaurar os que erram. Por quê? Porque o reino de Cristo é um reino de misericórdia e graça. Eu concluo essa devocional
eu concluo citando alguns versos da Bíblia, algumas passagens, e vou terminar. Aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Que maravilha! A graça de Deus se manifestou, veio ao mundo, veio à nossa consciência, ao nosso coração, ao nosso ser. Mais um versículo, 2 de Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus, seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E o último versículo eu quero citar é o verso de hoje, o verso 25 da carta de Paulo a Filemon. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos orar? Muito obrigado a Deus por tua maravilhosa graça revelada na pessoa de Jesus. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amanhã, domingo, eu vou estar de plantão lá no templo, na parte da manhã, das 9 às 10, na parte da noite, das 7 às 8 da noite, das 19 às 20 horas. Que Deus abençoe o nosso dia, pela bondade de Deus, pela graça de Deus e para a glória do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso.